Vamos a um vídeo que é basicamente um depoimento. Eu vou falar a minha experiência e o que eu ouço por aí relatado de pessoas que descobriram a neuroarquitetura depois de um tempo e que me passaram aí um feedback sobre como que a neuroarquitetura mudou as suas vidas. Começando pela minha experiência, que é o que eu mais tenho segurança ao falar. Antes, deixa eu contextualizar vocês. Eu sempre quis ser arquiteta. Eu não sei nem exatamente o porquê, mas eu queria ser arquiteta. Eu não sabia o que arquiteto fazia, eu não tinha nenhuma referência de arquitetos na minha família. Eu sabia que lidava com ambientes, eu achava muito legal planta baixa. E eu mal tive contato, eu realmente não consigo me lembrar da onde que eu tirei isso, que eu queria ser arquiteta. Eu lembro que no meu ensino médio, na matéria de educação artística, uma vez a gente teve que fazer desenhos com ponto de fuga, que eu achei o máximo. E também a gente teve uma vez que a gente teve que fazer uma planta baixa, que eu fiz a planta baixa do meu apartamento inteiro. Era pra fazer de qualquer ambiente, eu fiz no meu apartamento inteiro. Mas por que eu tô falando isso? Porque daí depois eu entrei pra faculdade de arquitetura sem nem saber direito o que arquiteto fazia, porque eu simplesmente sabia que isso era o que eu queria. E fui descobrindo a arquitetura ao longo do que eu ia cursando a arquitetura. Acho que a coisa mais complexa a se fazer é isso. É tu nem saber exatamente aonde tu tá se metendo, mas tu se meteu. Então, ao longo da faculdade, eu comecei a me questionar. Não é um bom momento muito pra se questionar, mas me questionei. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que daqui a pouco eu não deveria estar cursando outra coisa, cursando uma engenharia civil, por exemplo? Porque eu, durante a faculdade, eu acabava me dando muito melhor nas cadeiras de exatas do que nas cadeiras de projeto em si. No projeto eu passava ali, ok, na média, um pouquinho acima da média. E nas cadeiras de exatas, de estruturais e engenharia em si, eu ia muito melhor. Porque eu sempre fui uma pessoa muito mais prática e pra mim é muito mais simples coisas que são certas ou erradas. Projetos são mais amplos, projetos envolvem também uma questão de percepção. E isso sempre foi complexo de eu entender. Mas enfim, vida que segue, formada, tinha um certo preconceito com projetos que ficavam muito na parte estética. Tinha uma certa resistência com alguns projetos muito mirabolantes que meio que fugiam da realidade. Não gostava muito da ideia de projetar coisas que muito provavelmente eu nunca ia projetar na minha vida, que é o que acontece muito dentro da faculdade de arquitetura. Mas é ali que a gente tá aprendendo muito mais a parte técnica do que a parte vida real em si. Mas o que eu sentia falta, e isso eu já me dei conta quando eu estava com a faculdade, é que eu dizia que a arquitetura precisava ter uma cadeira de psicologia. Porque para tu projetar, você precisa entender o outro, entender para quem que você estava projetando. E isso eu tinha muita dificuldade na faculdade, porque eles vinham com um programa de necessidades e não nos vinham direito com quem seriam os usuários dessa edificação, para quem que a gente estava projetando, a personalidade de quem que ia ter que estar refletida ali. Então essa transformação aí de pegar o nosso conhecimento técnico, pegar as necessidades do cliente, e não só as necessidades, os desejos do cliente, e transformar isso em algo concreto, para mim me parecia algo super complexo, mas isso muito me interessava. E querendo ou não, ao projetar dentro da faculdade, a gente não aprende muito isso. Aí depois me formei e eu me encontrei com qual desafio traduzir o que o cliente quer para dentro dos projetos. Então eu instintivamente já procurava saber um pouco mais sobre a pessoa, sobre a personalidade das pessoas para começar a projetar. Fui para minha especialização em construção civil, gestão, tecnologia e sustentabilidade, onde no final eu descobri o que era a neuroarquitetura. E aí, sim, aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido para mim. Por quê? Porque primeiro ele mexeu com o meu lado racional, que era o meu lado de que, nossa, será que é possível medir bem-estar das pessoas dentro dos ambientes? Tudo começou por aí, eu tinha essa ideia e daí é aí que eu descobri a neurociência aplicada à arquitetura.
E depois disso eu fui descobrindo que quanto mais a gente estuda comportamento, psicologia, fisiologia, entender como que o corpo funciona, vai fazer a gente entender muito mais para quem a gente está projetando. E, consequentemente, conseguir traduzir mais assertivamente essas características para dentro dos projetos. A neuroarquitetura me trouxe mais sentido ao projetar. Aí eu me emocionei, aí eu comecei a gostar mais da própria arquitetura. Algo dentro de mim dizia que a arquitetura não era fútil, até porque olha tudo que a gente precisa entender para a gente fazer um projeto. Mas ao mesmo tempo, o mercado sempre viu a arquitetura como uma coisa mais supérflua, onde a gente estaria simplesmente só embelezando os ambientes para agradar aos olhos. E isso para mim não fazia o menor sentido, isso para mim não me motivava a ser arquiteta. Eu precisei buscar dados, eu precisei pesquisar mais sobre ambientes, eu precisei descobrir que os ambientes, eles de fato, eles impactam a vida das pessoas, eles impactam a saúde das pessoas, eles impactam comportamentos, eles modificam comportamentos. Então aí tudo fez sentido pra mim. E sabe o que sem querer eu acabei ganhando através da neuroarquitetura? Mais confiança ao projetar. Por quê? Porque eu comecei a ter certeza das coisas que eu fazia, eu comecei a ter certeza do que eu especificava em projeto, de todo o meu penso do projeto, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E, consequentemente, isso melhorou a minha relação com os clientes, onde eu passo essa segurança, essa confiança para os clientes e eles conseguem entender muito melhor as decisões de projeto. No meu histórico, graças a Deus, pouquíssimas vezes eu entreguei um projeto e um cliente disse: não é o que eu queria. Normalmente são poucas alterações que eu tenho que fazer no meu projeto, porque eu acho que eu já consigo captar e entender bem o que o cliente quer, o que o cliente deseja, o que o cliente precisa para traduzir já dentro desse projeto. Todos os dados que a neuroarquitetura traz, todo esse penso, todo esse entender o ser humano, faz com que a gente tenha mais argumentos na hora de projetar, na hora de apresentar um projeto para um cliente e ele vê muito mais sentido em tudo aquilo que a gente está fazendo. Os projetos não ficam apenas naquele mundo mirabolante de um conceito que muitas vezes, lá na época da faculdade, a gente cria o conceito depois do projeto só para dizer que tem um porquê das coisas. E agora falando um pouquinho de troca de ideias que eu já tive com colegas arquitetos que conheceram a neuroarquitetura, eles se identificam com muitas dessas coisas que eu citei aqui para vocês e eles falam também do caráter mais humano que a neuroarquitetura trouxe para o projeto deles, em tu projetar para o outro, em tu servir o outro, em você trabalhar isso de ser mais empático para fazer projetos mais assertivos. É você ver sentido dentro desses projetos e não simplesmente um projeto para bonito. Quando você sai desse lado não tão glamourizado da arquitetura, você consegue ver muito mais o lado humano, o lado em que você proporciona as melhores coisas para o outro, onde você está querendo bem-estar do outro, onde você está querendo ambientes que curam, ambientes que fornecem maior qualidade de vida para as pessoas. Então, pela minha experiência e pela experiência de outros amigos que a gente já conversou e já me contaram sobre isso, a gente chega à conclusão que a neuroarquitetura, ela nos reconecta com um lado muito mais humano da própria arquitetura. E é o que eu sempre digo, a neuroarquitetura, ela veio para valorizar a própria arquitetura. E se você se identifica com isso, conta aqui pra mim como que foi a sua experiência conhecendo a neuroarquitetura. Eu espero ajudar você nessa jornada da neuroarquitetura. Sei que não é um assunto tão simples aí de se conseguir informações, mas a ideia aqui é estar sempre trazendo depoimentos, estudos, teorias, conceitos e, enfim, o que vocês acharem melhor para saberem mais sobre a neurociência aplicada à arquitetura. E quem sabe assim a gente valorizar muito mais esse lado humano da própria arquitetura. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like e, enfim, me manda seu depoimento que eu quero muito saber como que foi a sua conexão com a neuroarquitetura. Tamo junto, um beijo e até a próxima!